Oi, pessoal, boa tarde. Na verdade, 11 de agosto, né, de 2021. E a gente começa a nossa aula de história, como a professora tinha falado, né, ontem, que as nossas postagens seriam logo ao começo do período, né, para que vocês pudessem fazer as atividades. E aí, na parte da tarde, das 5 às 6 da tarde, a professora fica em plantão respondendo as dúvidas para vocês. É aquela coisa que a professora explicou ontem, a gente posta a atividade logo no começo do período, mas se vocês mandarem as dúvidas durante o período de aula, a gente não vai poder responder porque a gente vai estar com o pessoal em sala de aula. Então, a professora responde no fim do período. Tá bom? Já vamos deixar combinado assim. Nós continuamos aí a unidade 2, né? Fizemos uma boa revisão. Na semana passada sobre o período paleolítico, período neolítico e a organização das cidades. Fizemos como começaram as cidades, como é que surgiram as cidades, as primeiras aldeias. A gente conversou bastante sobre isso, fizemos, né, a professora trouxe slides, a professora trouxe imagens, né, de como começam as cidades, né, as primeiras diferenças entre período paleolítico e neolítico e depois como começam as cidades, tá? E hoje a gente entra propriamente, né, nessa organização da vida social nas cidades, tá? Tá no Buriti, no livro Buriti de História, nas páginas 52, ó, começa aqui, ó. Páginas 52, 53, 54 e 55. Então, nós vamos trabalhar com as páginas, com os textos das páginas 52 e 54. Professora, você vai colocar o texto agora aqui pra gente, nessa explicação? Não, eu vou dar um resumo. Para vocês das páginas 52 e das páginas 54, tá? Eu vou dar um resumo da página 52 e da página 54 para vocês, tá? Por isso que é importante assistir a aula e depois pegar o texto, pegar o livro para ler o que tá lá no livro, tá? Porque nós vamos ter os exercícios. Então, esse resumo que a professora vai dar vai ajudar vocês, vai ajudar bastante vocês na hora de fazer os exercícios. Então, vamos começar. A organização da vida social. A gente vem, né, de uma revisão onde a última coisa que a professora explica para vocês é uma pirâmide social, né, mostrando essa organização da sociedade, das sociedades antigas, né, onde a gente tinha um líder máximo, que poderia ser o faraó, o imperador, o rei, e depois as outras camadas das sociedades antigas. Aqui, o que nós vamos tratar na página 52, tá? São, né, praticamente a organização de dois grandes povos, tá? De duas grandes regiões antigas que tiveram uma influência absurda, tá? Na história da humanidade, que são os povos da Mesopotâmia e os povos do Egito, tá? Esses povos tiveram uma influência absurda, tá? Na história da humanidade, e a gente vai aprender um pouquinho sobre essa organização da vida social, de como era a vida social desses povos na antiguidade. Então, vocês podem ver que a professora colocou as cidades sumérias,
que ficam na Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia, e coloquei o Egito. Então, nós vamos ver que existem semelhanças e diferenças entre essas cidades, né, da Mesopotâmia, principalmente as cidades sumérias, e as cidades do Egito, e o Egito. Existem diferenças, semelhanças e diferenças. E nós vamos ver quais são essas semelhanças e quais são essas diferenças, tá? Olha lá, nas cidades sumérias, que ficam na Mesopotâmia, essas cidades elas eram cidades independentes. O que significa isso? Elas tinham o seu próprio sistema de administração e o seu próprio sistema jurídico, ou seja, o seu próprio sistema de leis. Então, cada cidade tinha o seu administrador, quem cuidava, quem administrava esse povo, e tinha o sistema de leis, que era de cada cidade, independente, tá? Já no Egito, essa administração era dividida em várias cidades. Essas cidades eram chamadas de nomos, tá? Que eram administradas por um chefe local. Então, as nomos, essas cidades, elas tinham um chefe local, tá? Então, cada cidade tinha um chefe local. Esse chefe local, ele respondia para o faraó, que era um líder máximo que representava o poder político e religioso. Então, esse chefe local das cidades do Egito, eles tinham que responder ao faraó, que era o líder máximo. Tá? Era o líder máximo. Já as cidades sumérias, tá? Elas tinham seus próprios sistemas de administração e de leis, mas o controle era um controle mais religioso. Ele ficava na mão de um grupo social, tá? De características religiosas, tá? Que deviam ser grandes sacerdotes, né? Pessoas que trabalhavam nos templos, tá? Então, existe uma diferença aí, tá? Enquanto esses chefes locais aqui respondiam para o faraó, que era o líder máximo político, era o representante político e religioso do Egito, era o líder máximo, essas cidades independentes que tinham seus próprios sistemas, tanto de se administrar quanto de leis, respondiam para pequenos grupos sociais que tinham o controle religioso, tá? Dessas cidades, desses entornos. Na Mesopotâmia, nas cidades sumérias especificamente, a maior parte da população trabalhava nos campos. Então, eles eram agricultores, trabalhavam no campo, colhendo, plantando, tá? As atividades sumérias eram todas agrícolas, eram todas voltadas para o campo, tá? E a população não participava das decisões políticas da cidade. Então, elas não participavam das decisões importantes que eram tomadas para a cidade ou para a população. Então, a maior parte delas não participava disso. Então, eram lá esse pequeno grupo religioso que tinha o controle, né, das cidades, né? Então, eram eles que decidiam, tá? As atividades econômicas, tá? Do Egito,
eram concentradas na agricultura e na criação de animais. Já no Egito você tinha criação de animais, você tinha criação de gado, de cabras, tá? Então você já tinha um outro tipo de atividade econômica. Enquanto nas cidades sumérias da Mesopotâmia era só a parte da agricultura, no Egito a gente já tem a criação de animais. Né? Então quem trabalhava eram nas cidades sumérias, na Mesopotâmia, a maior parte da população era camponesa, trabalhava na agricultura. Já no Egito, a gente tem os artesãos, os camponeses e as pessoas escravizadas, que eu já expliquei quem são. São aquelas pessoas que não pagavam seus impostos, que não conseguiam pagar as suas dívidas, né? Pessoas que eram trazidas das guerras, quando os egípcios ganhavam uma guerra contra um outro povo, né? Eles pegavam essas pessoas, né, para trabalharem escravizadas nos campos e nas criações. Então eram essas pessoas que trabalhavam, tá, nos campos e nas criações de animais. Mas essas duas organizações sociais, elas tinham uma coisa em comum. Elas eram politeístas. O que isso significa? Um povo politeísta. Um povo politeísta é um povo que acredita em vários deuses. Então os sumérios acreditavam em vários deuses. Não tinha um deus único, eram vários deuses. No Egito a mesma coisa, eram vários deuses. Nós já vimos isso lá em maio, no final de maio, quando a professora falou sobre as fontes históricas, né? Que a gente viu lá, né, as divindades. Por exemplo, o gato, que é uma divindade, ele é tido como um deus, como uma figura sagrada. A vaca na Índia é tida como uma figura sagrada, né? Então, no Egito a gente tem deuses com cabeça de águia e corpo de homem, né? Corpo humano. A gente tem deuses com cabeça de gato e corpo de ser humano no Egito. Então eles eram duas sociedades politeístas que acreditavam em vários deuses, não acreditavam num deus único. As fontes históricas para a gente conhecer essas cidades antigas, tá? São os documentos escritos, tá? E as fontes materiais, que elas podem ser visuais ou escritas, tá? Essas fontes históricas que vão mostrar pra gente como é que eram essas cidades antigamente, elas são fontes históricas visuais. A gente vê, a gente enxerga, tá? Pode ser uma estátua, pode ser uma arma, pode ser uma pintura, pode ser uma gravura, né? E pode ser um registro escrito junto com uma gravura, junto com uma escultura, junto com uma imagem, tá? Então a gente tem os documentos escritos, nós temos as fontes visuais e materiais, né? Materiais visuais que a gente pega, uma estátua a gente pode pegar e a gente vê. E a gente tem a fonte material visual e escrita, que a gente pega, a gente vê e a gente lê. Quer dizer, quem conhece a língua deles, né? Que a gente não conhece, né? Você conhece a escrita egípcia? Eu não conheço, né? A gente sabe que existe, que a gente já estudou os 3 tipos de escrita, né? Que era a escrita cuneiforme, né? Lembra? Estão lembrados? Estou aqui até procurando no livro, gente. Ó, a escrita cuneiforme que a gente tem. Depois nós temos a escrita pictoglífica e nós temos o hieróglifo,
Estão lembrados? A professora deu essa aula lá em maio, tá? Então, para a gente conhecer um pouco mais sobre as origens das cidades, a gente tem esse tipo de fonte histórica. Esse trecho aqui tá na página 54 do livro, tá? Tá aqui, ó. Aqui em cima, ó. Página 54 do livro, tá? Os documentos escritos são importantes fontes para compreender o cotidiano das primeiras cidades. A escrita desempenhou um papel fundamental na organização social, pois possibilitou estabelecer leis, contratos comerciais e registros fiscais. Além disso, conhecimentos e técnicas também foram transmitidos por meio da escrita. A professora já explicou para vocês a importância da escrita. A partir do momento que o homem desenvolve a escrita, ele sai da pré-história e passa a viver a história. Então, a escrita é um marco para que o homem saia da pré-história e entre na história. Porque a partir do momento que você tem a invenção e o desenvolvimento da escrita, você pode registrar e deixar e passar, né, as histórias, passar os registros, passar, né, os conhecimentos e as técnicas de uma geração para outra sem que ela se perca. Né? Porque ela vai estar registrada, ela vai estar escrita. Eu vou poder pegar, ler e conhecer, saber, tá? As fontes históricas da Mesopotâmia e do Egito, mais uma vez aparecem esses dois grandes povos. Na Mesopotâmia, nós tínhamos os povos sumérios, nós tínhamos os acádios, os assírios e os babilônicos. E tudo isso na região da Mesopotâmia. Todos esses povos tinham línguas e costumes diferentes, tá? No Egito, nós já temos um outro comportamento, nós já temos uma outra forma de organização, tá? Então, dentro da Mesopotâmia, a gente tinha povos e línguas com costumes diferentes. No Egito, nós temos os escribas, que são aqueles homens que sabem ler e escrever e que vão deixar documentos importantes, escritos importantíssimos, de como o povo egípcio vivia, quais eram as leis, tá? Os conhecimentos desenvolvidos, os conhecimentos descobertos, tá? Poesias, histórias, cânticos, todos escritos, né? Reproduzidos pelos escribas, tá? Então, esses documentos escritos pelos escribas, eles vão permitir que os historiadores possam investigar como era a administração pública, porque era registrado, tinha registro fiscal, quanto entrava, quanto saía, o que produzia, o que criava, quais eram os animais que criavam, em qual época do ano você tinha mais animais ou menos animais, mais criações, menos criações, mais grãos, menos grãos. Então, a gente consegue, através desses registros, ver como era a produção e a economia do Egito, tá? Como era a vida na sociedade do Egito, tá? Na Mesopotâmia, nós vamos ter o Código de Hammurabi, tá? Nós vamos ter o Código de Hammurabi. E eu vou ler aqui para vocês. E aí depois vocês vão ler no livro. Página 54. Ó, bonitinho.
Há cerca de 3.800 anos, o rei babilônico Hammurabi conquistou vários territórios da Mesopotâmia. Então, Hammurabi era um rei que vivia na Mesopotâmia há cerca de 3.800 anos atrás. Ele era um rei da Babilônia, era um rei babilônico, tá? E ele conquistou vários territórios dentro da Mesopotâmia. E aí, como ele quis unificar esses povos que ele conquistou, que falavam línguas diferentes, que tinham culturas diferentes, que tinham maneiras de se comportar na sociedade diferentes, ele organizou o Código de Hammurabi, tá? O que é esse Código de Hammurabi? É um conjunto de leis que vai estabelecer regras para as famílias, regra para os trabalhos, regras para as trocas comerciais, para quem cometesse crime, fizesse um crime, cometesse um crime, o que ia acontecer com essa pessoa se ela cometesse um crime? Como as famílias deveriam se comportar? Como deveria ser a divisão do trabalho? Como deveria ser o comércio? Em todas aquelas regiões onde ele reinava, onde o Hammurabi reinava. Por isso que foi conhecido como Código de Hammurabi, tá? Esse Código de Hammurabi, ele é um documento importantíssimo para o estudo dessas sociedades antigas, para as sociedades da Mesopotâmia, que são formados pelos sumérios, pelos acádios, pelos babilônicos, pelos assírios, que a professora acabou de falar. Já no Egito, a gente tem o desenvolvimento da escrita, né, que é chamada, né, esse tipo de escrita é chamada hieróglifo, tá? Que eu já expliquei isso lá no primeiro semestre, lá em maio. Isso foi explicado em maio, tá? Que é uma escrita composta por símbolos que vão representar ideias e valores, tá? Aí, ideias, tá? Uma ideia de som, de letra, e valores, a questão de números, certo? Então, são os hieróglifos, a escrita egípcia é chamada hieróglifo, que são a escrita hieróglifa, tá? Quem sabia ler e escrever no Egito? O faraó, obviamente, a figura mais importante do Egito, tido como um deus, como uma divindade. Os funcionários da realeza, ou seja, aquelas pessoas que conviviam de perto com o faraó, que faziam parte da vida do faraó, ali pertinho do faraó, tá? Os sacerdotes e os escribas eram os únicos que sabiam ler e escrever, que sabiam, que dominavam o hieróglifo, que era essa escrita egípcia. Atividades, tá? Aonde estão essas atividades? Página 53 e página 55. Não esqueçam de fazer o cabeçalho. O cabeçalho é um combinado em comum, tá? Hoje vocês não vão precisar escrever nada no caderno, só o cabeçalho, e todas as atividades que vocês vão fazer no livro, tá? Façam a atividade diretamente no livro. Tirem as fotos e mandem para mim. Página 53. Que características sumérias que características as sociedades suméria e egípcia tinham em comum? Então, elas tinham em comum duas características. Primeira, super fácil, acreditavam em vários deuses. A segunda, qual é a segunda? Tinha muita desigualdade social, tá? Eram os camponeses, artesãos, escravos, né? Pessoas escravizadas que trabalhavam, que eram os trabalhadores.
E quais eram as diferenças, né? E que tinha? Quais eram as características diferentes de um povo para outro? Naquela primeira tabela tem. A professora diferenciou. No texto também tem. Observe a imagem a seguir, leia o texto e responda às questões. Perdão. Os zigurates eram grandes templos em formato de pirâmide, com escadas que levavam ao topo. Eles eram construídos por súditos ou escravos. Súditos eram as pessoas que eram pobres e moravam ali nas cidades, eram as pessoas que trabalhavam, né, nos campos, que eram os subordinados do faraó. Esse estilo arquitetônico foi encontrado em diferentes cidades dos antigos povos da Mesopotâmia. Esse tipo de pirâmide com escada a gente encontra mais na Mesopotâmia, né? Lá no Egito a gente também tem pirâmide, tá? Lá no Egito a gente também tem pirâmide. Esse tipo de pirâmide com que ela tem bastante escada a gente encontra nos povos antigos da Mesopotâmia. Então esse é um formato de pirâmide chamada zigurate, tá? É um tipo de pirâmide que a gente encontra na região da Mesopotâmia. E aí eu pergunto para vocês, como era a organização do poder político e religioso entre os sumérios? Vai lá na parte dos sumérios e vê como que era o poder político e o poder religioso dos sumérios. Quem controlava o povo? Lembra que eram grupos religiosos? Né? Os sumérios podiam tomar decisões políticas? Já tô dando dica demais, hein? É possível relacionar a construção dos zigurates a esse contexto? O que isso significa? O que isso quer dizer? Né? Quem que construía os zigurates, essas pirâmides com escadas? Eram os nobres sacerdotes, os ricos que construíam essas pirâmides, chamadas zigurates, cheias de escada? Quem que construía isso? O povo decidia? Tomava decisões políticas? O que o povo fazia? Pensem. 3. Marque V para verdadeiro e F para falso nas sentenças abaixo. As cidades egípcias se desenvolveram no entorno do rio Nilo. Falei disso na semana passada, hein? Quem mandou áudio para mim acertou, porque eu falei sobre isso na aula da semana passada, hein? As cidades sumérias eram independentes, com sistemas administrativos próprios. Se você acha que é verdadeiro, coloca V. Se você acha que é falso, coloca F. O faraó representava apenas o poder político. No Egito, a maior parte do trabalho era realizada nas cidades. Se acha que sim, que é verdade, coloca verdadeiro. Se você acha que é falso, põe F de falso. Com as trocas comerciais, muitas cidades foram influenciadas pelas culturas egípcia e suméria. Gente, não adianta ficar só com o texto dessa aula, tá? Não adianta ficar só com o que tá aí no slide que a professora tá explicando. Tem que ler o texto, tá? Porque também as respostas estão no livro. Por fim, de que modo as fontes escritas podem auxiliar nos estudos das sociedades antigas? Qual a importância das fontes históricas escritas? Seja elas por hieróglifos, seja elas pela escrita cuneiforme, seja ela pela escrita pictoglífica. Qual a importância de nós termos fontes históricas escritas, mesmo que antigas, né?
para a gente poder entender a nossa sociedade, né? De que modo as fontes escritas podem auxiliar nos estudos das sociedades antigas. E, por fim, 5. Observem as imagens e assinale qual é o tipo de fonte histórica de acordo com a legenda abaixo. Então, cada foto tem uma legenda. Então, V para a fonte material visual. Ou seja, é só visual. Você não tem que ler nada. Você não vai ler nada. E já colocando VE, é uma fonte material que você vai ver e que você vai conseguir ler alguma coisa escrita dessa fonte, tá? Então, a letra A é a estátua do faraó Ramsés II, que reinou no Egito há mais de 3.000 anos. O B é afresco representando músicos egípcios de cerca de 3.000 anos. A C, página do Livro dos Mortos. Página do Livro dos Mortos, produzido por escribas no Egito há cerca de 2.250 anos. Letra D, coluna de pedra de Marduk da civilização babilônica de cerca de 2.900 anos. E por último, pintura em mural representando a colheita de papiro no Egito há mais de 3.000 anos. Esses são os exercícios que vocês vão precisar fazer, fotografar e mandar para mim. Certo? Então a gente fica por aqui hoje, tá? Nós vamos nos encontrar novamente na sexta-feira na aula de geografia, tá? Onde nós começamos a falar sobre fake news, porque a gente tá terminando a parte da internet, então a gente tem que falar um pouquinho sobre fake news, e a gente começa a conversar sobre a evolução tecnológica nos meios de transporte. Estão lembrados? Então é isso que nós vamos falar na próxima aula de geografia, que é sexta-feira, tá? Por hoje é só, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê na sexta-feira.